Bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Evangelho no Lar. Hoje o nosso penúltimo deste ano. E a gente vai aguardando o pessoal chegando aí. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. E a gente vai repassando nós vamos repassando o nosso tema de ontem, da semana passada, enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso penúltimo do ano, hein? Depois vamos ter férias das lives. Aí volta só no dia 7. Mais rapidinho passa. Vamos descansar um pouquinho. Então vamos lá. Bom dia, Flávio. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Repassando o que a gente viu na semana passada. Os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. Como que a gente reconhece se está no bom caminho? E tudo volta, já vou falar agora porque eu adoro lembrar isso, tudo volta, hoje eu deixei minha agenda aqui à mão, para a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a perfeição dos outros e perdão das ofensas. E a gente fez uma reflexão muito gostosa semana passada, né? Bom dia, Adê, seja muito bem-vindo. Semana passada nós fizemos uma reflexão muito gostosa sobre a indulgência e o perdão. E eu fiquei pensando nisso a semana inteira, não sei se vocês também, né? Na meditação nós vimos a importância de quando nós nos perdoamos, quando nós somos indulgentes com a gente mesmo, e a gente entrega isso para o outro também. Então, a gente expande a nossa capacidade de perdoar quando você cura as suas feridas interiores. Então, a importância de refletir sobre isso. E ontem eu estava fazendo yoga e eu até pensei em escrever uns textos para postar, e enfim, acabei não postando. Mas eu comecei a fazer essa reflexão, sabe? Esse movimento, e isso é muito importante a gente reforçar rapidamente, porque a gente está no final de ano, uma virada de ciclo, então é muito importante a gente lembrar de virar algumas páginas. Cada dia mais a gente está num momento onde a gente tem que deixar certas coisas, certos padrões para trás e se permitir se renovar, desapegar mesmo de algumas dores. Então, fazer aquele movimento de entregar para Deus a sua dor, de entregar para Deus o seu rancor e liberar mesmo. E eu estava fazendo yoga, eu estava lembrando, né? Eu não sei vocês, principalmente quem faz mais as meditações, se vocês têm algumas situações que acabam acessando mais nos momentos que a gente vai olhar dores e feridas, mas eu sei alguns pontos, né? É o ponto de inflexão, só que negativo. Alguns pontos aí, algumas pessoas que passaram na minha vida. E eu estava parando e pensando, falando assim, meu Deus, eu acho que está na hora de entregar isso. E exatamente esse movimento. Então, lembra disso. A melhor maneira, né? Como eu faço para me fortalecer? Como eu faço para encontrar meu propósito? Como eu faço para melhorar a minha vida? É uma fórmula muito, muito simples. Você tem que curar suas feridas emocionais, seus bloqueios emocionais, porque você precisa simplesmente limpar o seu universo interior. Imagina a gente chegar final de ano, não sei vocês, mas eu tô até assumi que estava na correria, compromisso, são os eventos de final de ano, é, tudo parece que acumula, a gente já chega esgotado. E a gente já começa o ano o quê? Trazendo uma carga de coisas que a gente vai acumulando a nossa vida toda. A troco de quê? Para quê? Né? E eu tava essa semana, eu vou até já abrir para vocês, que depois eu vou comentar lá. Eu vou começar a estudar um pouco mais o calendário católico, né? A minha base religiosa, ela é católica. O catolicismo é uma religião, o espiritismo é uma filosofia de vida. Então, eu particularmente, compartilhando com vocês, e eu acredito que muitos de vocês também têm essa base religiosa católica e essa visão da filosofia espírita, né? Das múltiplas existências e um pouco mais da filosofia trazida pelo livro dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Então eu vou começar a estudar um pouco mais o calendário católico, porque o catolicismo, ele traz muito da história de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? O espiritismo, ele não tem a visão dos santos, ele não tem essa visão, como é que eu posso dizer, é, como se fosse estruturada, né?
a dinâmica estruturada como tem a visão do catolicismo. Carliane, seja muito bem-vinda. Shirley, seja muito bem-vinda. A Mari, perfeito, deixar ir, exatamente. E por que eu estou falando do catolicismo? Porque eu tenho percebido que os ciclos, né, dos eventos católicos, não é bem os eventos, né, mas dos sacramentos católicos, eles têm um significado muito maior. E eu vou falar de novo aqui, não sei, tá vindo muito forte. Assistam o filme da Virgem Maria que está no Netflix. Assistam esse filme. É um filme lindo, que relata o feminino de uma maneira sagrada, doce, que nós estamos precisando resgatar. Então a gente precisa entender que a gente tem que resgatar muita coisa, né? Essa coisa da religião, a gente tem que buscar. Religião tem pessoas, e onde tem pessoas tem falibilidade. Todos somos seres falíveis, sujeitos, né, a imperfeições em constante processo evolutivo. Então você vai encontrar líderes religiosos aí que vão falar coisas que às vezes você fala assim, nossa, mas é isso que Deus quer mesmo? Talvez não seja. Então, olha para o seu coração, faz a sua oração, se coloca em Deus, se conecta com Deus mais vezes. A gente precisa mais disso. Pequenos momentos de silêncio é tão difícil no mundo de hoje, mas vale cada segundo. A Mari assistiu o filme, é lindo, né? E é gostoso, é um filme gostoso, muito bem construído, porque tem um pouco de ação também, tem movimento, então você não fica entediado e traz uma visão muito interessante. E eu pensava assim, meu Deus, no final, vou dar um pouquinho de spoiler, né? Não vou falar muitos detalhes. Ela no final com o bebezinho no colo, pra lá e pra cá, e eu falo assim, meu Deus, aquele bebê é Jesus. Se acontecer alguma coisa, acontece alguma coisa com Jesus, sabe? E aí toda a mensagem que ele vem trazer, como é que fica? E a gente está fazendo aqui um brainstorm, tá, gente? A gente vai entrar na temática de hoje. Mas. E a mãe de Jesus, a gente pensa que não é importante, né? Mas olha só que interessante. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. E a Maria, ela vai lá, é a mãe de Jesus. Então, o que ela faz, gente? Ela passa na frente de todo mundo. Ela fura a fila e fala, com licença, com licença, com licença. Filho, seguinte, eu preciso que você interceda por essa pessoa para mim. Então, olha só o poder que essa mulher tem. Né? A gente fala dos movimentos que querem entrar, não vou nem entrar em termos específicos, mas movimentos que querem enaltecer o feminino, e talvez a gente precise resgatar um pouco esse feminino de Maria, sabe? Esse poder da mãe, da matriarca, que eu já falei em outras lives, a importância do matriarcado, né? Que é a mãe que vai lá e cuida, enfrenta, e o seu. E aí a gente vai chegar agora na semana que vem e a gente vai fazer nossa live no Natal, hein? A mamãe que está com Jesus no colo, com o seu nenenzinho no colo, enfrentando inúmeras adversidades e a renovação. É o novo, é a promessa, gente. E aí vem muito aqui. Deus tem uma promessa para todos nós, mas tem também uma promessa para você. E às vezes a gente acha que chegou no fim da linha, que não dá mais tempo, que não faz. Pelo amor de Deus, existe muita vida ainda a ser vivida, né? Então a palavra aqui é renovação, gente. Renovação. Então, eu vou fazer esse estudo, eu comprei o guia tem o guia do calendário litúrgico. Eu quero acompanhar. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no período do advento, que antecede o Natal. E eu tenho base católica, eu sou crismada, tudo, mas não há um bom tempo que eu não sou praticante. Mas eu me peguei a pensar esse ano, o que é o advento exatamente? Eu fui pesquisar. O advento, ele é um período que antecede o nascimento de Jesus, então ele é do 1º de dezembro ao dia 24 de dezembro, e é como se ele fosse uma mini quaresma. Então, o advento, ele é de fato um período onde a gente precisa buscar essa purificação, buscar essa mortificação de abrir mão de alguns prazeres. E aí a gente meio que faz o contrário, né? Porque vem os eventos de final de ano, happy hour, não sei o que, parará. Mas assim, a gente não para pensar. E eu falei, caramba, faz todo sentido. Também é por isso, tem algumas questões psíquicas, porque a gente está chegando no final de ciclo e a nossa mente parece que está, né,
tá numa maratona chegando na linha de chegada e você fala, meu Deus, aquela faixa não chega nunca para eu atravessar. Mas a gente está chegando num momento onde a gente tem que se purificar para receber Jesus. Isso tem um significado. Por isso que eu falei do catolicismo, entendeu? Isso tem um grande significado. Então a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas da religião também. Para quê? Para que então nós recebamos o menino Jesus, na noite do dia 24 para o dia 25, do dia 25, e então a gente vai ficar festejando até a chegada dos 3 reis magos que chegaram no dia que a gente comemora aí, né? O dia 6 de janeiro. E aí, então, a gente ficaria num descanso. Olha que legal, da paz de Cristo até o dia 6. Então, lembra disso. Lembra que a gente ainda está nesse período, é um período um pouco mais turbulento, é um período de efervescência. A gente está, não sei vocês, mas eu creio que sim. E as pessoas que eu venho atendendo nas terapias, assim, esgotadas. Ontem eu fiz um atendimento, até ia postar e acabei esquecendo também. Olha só, ia postar, esqueci, ia postar, esqueci. Eu fiz um atendimento, a pessoa estava tão atordoada de cansaço, de comunicação, que até o ouvido dela, eu sentia que até o ouvido dela estava atordoado. Eu fui fazendo um trabalho de limpeza, bastante trabalho de limpeza mental, limpando muito aqui a coluna, né? Porque desce a medula, descem todos os. Todo a coluna, ela guarda a medula, que também que passa todo o sistema nervoso, passa todos os impulsos que a gente traz, toda a comunicação, né? E vem por aqui também pelas carótidas, a parte de circulação para o corpo. Então, é muita coisa, é muito complexo o nosso sistema nervoso. Então, e aí fiz essa limpeza. Então, a mensagem é essa, para a gente resumir bem toda essa mensagem. Deixar ir. Observa, vamos respirar fundo. Não é meditação ainda, mas vamos respirar fundo até para a gente começar a oração de abertura. Sua mente consciente, sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento, se integrando em pura luz. Seus pensamentos se acalmam, vão sendo higienizados. E somente pensamentos de paz, de amor, de alegria, de fé, de conexão com Deus e com a espiritualidade de luz vão se mantendo presentes nesse momento, nos seus pensamentos. Então você respira fundo. Vamos pedindo a presença amorosa dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença amorosa da equipe do Evangelho no Lar, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, equipe de socorristas e limpeza do astral, que já vão ao longo, pedimos que ao longo desse Evangelho no Lar de hoje, possam ir limpando os nossos campos individuais, higienizando os nossos lares, trazendo novas percepções. E agora, mentalmente, eu peço, meus amigos que estão aqui reunidos comigo, que respirem fundo e pensem em uma grande dor. Abram suas mãos na frente do seu peito, pensem numa dor, 2 dores. Coloca todo esse cansaço do seu dia a dia na palma das suas mãos. Isso, coloca. Pessoas falando, coisas acontecendo, o trânsito, preocupação com dinheiro, preocupações mil. Preocupações com alimentação, com a rotina, com ficar parado no trabalho, período de festas, todos os tipos de preocupação. Coloca aí no seu coração. Coloca aquelas dores que você vem trazendo, aquele rancor, que às vezes te faz sentir uma tristeza, um desânimo nessa época do ano. Vai colocando todos os seus traumas, bloqueios emocionais que te limitam tanto. A autossabotagem, o desânimo, às vezes uma depressão que está se formando. Vai colocando tudo isso nas suas mãos. Coloca, olha o peso disso. Olha o peso, as ansiedades, aquela ansiedade, você fala, meu Deus, você nem consegue respirar direito, quase uma síndrome do pânico. Coloca aí nas suas mãos. Respira fundo comigo, eu tô com você, estamos todos juntos. Respira fundo. E agora vai mentalizando a presença amorosa do Mestre Jesus e da Mãe Maria. Eles
amorosamente vêm receber a sua dor. E eles falam para você, talvez esteja na hora de deixar ir. Talvez você deva fazer uma pausa dessa dor, desse sofrimento. Tá tudo bem. Pode me entregar, que eu vou cuidar dessa dor para você. Você estende as mãos, respira fundo e vai sentindo essa luz, muita luz saindo de todas as suas mãos, do seu corpo todo. Desapega. Permita-se desapegar. Vai sentindo uma luz branca descendo pela sua cabeça. E ela vai até seus braços, suas mãos e faz um impulso. Em 3, em 2, em 1. E você entrega tudo isso. Deixe eles cuidarem para você. Mestre Jesus, a Mãe Maria. Purificando cada célula do seu corpo. Vai sentindo como se nuvens cinzas saíssem das células do seu corpo. E você entrega. E agora vamos pedindo a presença amorosa de todas as equipes que nos acompanham no Evangelho no Lar. E vamos iniciando o nosso Evangelho de hoje com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Então vamos para a nossa leitura do dia, depois dessa introdução. Hoje a gente vai falar, vamos continuar mais um pouquinho aí da transição planetária, falando sobre há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 3. Eu acho que eu pus aqui no comentário, né? Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. O tópico é diferentes categorias de mundos habitados, tá? Nesse meu evangelho aqui, é na página 37. Então, vamos lá. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações de alma humana, então os mundos primitivos, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda tenham que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Aguardo ansiosamente a chegada dessa frequência, gente. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. E aí a gente vê, né, que ainda falta muito para a gente chegar lá. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. E eu vou falar uma coisa aqui que não é diretamente para ninguém, é uma reflexão que vale para todos nós, né? E a gente fala assim, meu Deus, quando é que finalmente o bem vai sobrepor o mal? O bem vai vencer o mal? E aí eu te pergunto, o quanto é que o bem vence o mal na sua vida no dia a dia? O quanto é que quando você está com
Ó, 7 pecados capitais, né? Tá com preguiça? Você combate essa preguiça e fala, não, não vou deixar essa preguiça entrar em mim. O quanto é quando você tá com procrastinação, autossabotagem. Você fala, não, eu vou vencer esse. Hoje de manhã eu estava fazendo lá, eu estou fazendo meus treinos da maratona. Estou fazendo meus treinos da maratona, estou fazendo meus trabalhos da maratona, e quando tiver tudo consolidado, eu vou fazer mais uma live, acho que lá para meados de janeiro, talvez. É, já estava lá, autossabotagem. E é um negócio, gente, que é um projeto de longo prazo. Então você tem que ter muita paciência. Um treino para uma maratona, você tem que ter um treino longo durante o final de semana de 2 a 3 horas. Você tem que ter muita paciência. Então, assim, e lá vai a autossabotagem. E cadê a sua vitória? Cadê a sua medalha da maratona da sua vida? Entendeu? Então a gente não percebe, mas o quanto é que no dia de. Mas é difícil, Ivete, é difícil. Por isso que a gente está se reunindo aqui 2 vezes por semana, no Evangelho no Lar e na mentalidade de performance nas energizações de sexta-feira. Para a gente juntos se fortalecer. Mas é um caminho, é uma caminhada onde você. É a tal da maratona. Que você vai lapidando, você vai entendendo o que está dando errado aqui, que eu não estou conseguindo atingir a performance que eu quero. E isso vale para a vida como um todo. Vocês não têm noção do aprendizado que eu estou tendo. E aí você olha e fala assim, não, eu vou desistir de tudo. Mas aí eu não vou ter a vitória, eu não vou ter o sabor de ir lá e concluir o negócio. Eu escolhi o desafio porque eu sabia que era um desafio desafiador. Se para fazer uma coisa fácil, eu já ia lá e fazia. Entendeu? Porque eu sabia que era algo que ia exigir que eu me lapidasse. E assim é a vida. A vida é uma jornada de lapidação. Então, lembrar disso. O bem e o mal, eles estão a todo momento presentes no nosso dia a dia. Nós precisamos lembrar que tudo que afasta a gente da nossa vitória, do nosso progresso, da nossa evolução moral, mental, emocional e material também, são coisas. E assim, lembrar do material sempre com alicerces de observar a lei de justiça, amor e caridade. Mas percebe, a gente tem um monte de crença que vai limitando a gente, né? Acaba esbarrando. É os nossos sabotadores internos, são as questões sociais, culturais, e a gente tem que nadar nesse mar de lama e se tornar luz. Olha quanto é desafiador. E é isso aí mesmo, esse é o propósito da vida. Mas como é que a gente pode exigir um mundo melhor se nem a gente se digna a ser melhor? Como é que a gente quer que o mundo traga? A gente está querendo o quê? Que o pai e a mãe entreguem alguma coisa que ficou faltando na nossa infância. Percebe? Quando a gente quer que o mundo entregue alguma coisa para a gente, é porque a nossa criança não foi suprida. Lembra das 6 necessidades? Segurança física, segurança emocional, nutrição emocional e a nutrição alimentar. Então, assim, observa onde é que você está cobrando algo do mundo que você mesmo deveria fazer por você. Isso vale para mim também, tá, gente? É uma coisa genérica. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Ou seja, isso é muito interessante, né? A pessoa fala assim, eu não preciso me desenvolver porque a minha vida já é muito boa. Só que, assim, não mais de uma vez eu ouvi mentores falarem isso. Vocês não imaginam o que é a verdadeira felicidade. O que vocês vivem na Terra não é a verdadeira felicidade, né? E aqui, olha, próximo tópico, vou continuar aqui pra gente. Próximo tópico. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Espanta-se encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades, de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento é uma... Gente, mas a vida é boa, mas é uma vida miserável.
é uma vida miserável em relação a uma vida elevada, né? É uma coisa de consciência, de frequência que a gente não consegue entender, sabe? É aquela paz. Sabe aquela paz quando você está na meditação e você encontra aquela paz? A gente vivenciou um pouco disso na semana passada, na quinta-feira, na energização. É aquela paz. E aí o que eu vou te falar é o seguinte: imagina viver constantemente com esse sentimento. Se comparado com a nossa realidade, é muito o que a gente tem que avançar. Eu vou continuar aqui. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra, perto da população total destes mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que expande inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. A Mari, acho que a questão é dar valor ao que tem, mas saber que sempre pode melhorar. Sim, é não ficar estagnado. A gente não pode se conformar. Eu dou valor ao que eu tenho. Isso é uma coisa que eu acho que acredito que as nossas energizações também estão trazendo muito aqui para mim, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso esses dias também. Por que eu não posso viver a melhor versão da minha vida? O que eu precisaria para viver a melhor versão da minha vida? Por que a gente não pode ter tudo do bom e do melhor? Né? A gente tem uma visão, muitas vezes, que ter tudo do bom e do melhor, isso eu falo de crenças coletivas, né? É arrogante, é desnecessário, é materialismo, mas tudo depende. Tudo depende do que você pensa, do que você sente, quando você está usufruindo tudo do bom e do melhor. Tudo depende do que é que você faz com todo esse tudo do bom e do melhor, quando você pensa, ó, que ótimo, eu vivo a vida no primeiro lugar do pódio, tenho tudo do bom e do melhor. E agora, então, está na hora de eu ajudar mais pessoas a se elevarem para também viverem tudo do bom e do melhor. Percebe? Então, é muito interessante o quanto a gente se conforma com as coisas. E também não é para viver infeliz, inconformado, numa ambição desmedida em todos os campos da vida. Mas a gente tem que ter uma visão de crescimento contínuo. Sabe o que acontece? Nossa, isso está voltando para mim. Quem está na comunidade, vai na live número 1. Live número 1. Esse livro aqui, ó. Eu tirei desse livro aqui, Sem Limites. Esse cara, ele fala uma coisa muito interessante. Esse livro fala muito sobre aprendizado. Aprendizado sem limites. Ele ensina algumas técnicas de memorização, de aprendizagem. E ele fala assim: a gente adultece e a gente acha que para de aprender. A gente esquece que a gente tem que estar em aprendizado contínuo. Claro, gente, isso não é direcionado para ninguém, é uma coisa coletiva, tá? Lembra, o meio influencia a parte influencia o meio. Então, assim, aí o que acontece? A gente chega nos 40, nos 50 anos e acha que a vida acabou, porque você já cumpriu as cotas, ou você cumpriu as cotas, né? Casou, teve filho, teve uma carreira, ou você não cumpriu. Não teve a carreira, ou não casou, não teve filho. Aí vem aquele buraco no coração. Oh, meu Deus, eu não me realizei. Mas pelo amor de Deus, enquanto estiver vida, há esperança. Enquanto estiver vida, há evolução. Eu tenho a minha avó de 97 anos. Eu fico, ó, no ouvido dela. Enquanto você tá viva, você tem alguma coisa para aprender. E outro dia eu falei para ela é lúcida. Eu falei, a senhora olha daqui 2 anos antes. Olha para você 2 anos antes. Falei para ela. Você não aprendeu alguma coisa de lá para cá? E ela, aprendi. Então, assim, não existe idade, gente. Não existe idade, existe maturidade para aprender a coisa, para assimilar, para evoluir. E o que ele fala aqui, o que acontece? A gente não está. O seu princípio inteligente, a sua alma, ela não está vinculada a esse planeta eternamente, a essa frequência de provas e expiações. A sua alma, ela tem uma evolução individual. Então, o que acontece? Se você evolui, se você avança consciencialmente, mentalmente, psicamente, emocionalmente, se você evolui, você vai reencarnar futuramente em outras frequências de planetas. Mais de mundos regeneradores, regenerados, mundos felizes.
Agora, se você se torna uma pessoa pior, a gente está tendo a separação do joio e do trigo, só que são décadas. É igual aos 40 anos de Moisés no deserto. Se a gente pensar, a transição de provas e expiações para a regeneração, que é o momento que nós estamos, vai ter mais ou menos esse período mesmo. Mais ou menos o mesmo período dos 40 anos de Moisés no deserto. Por quê? É para depurar. As almas que não são mais de provas e expiações, que não estão aptas para ir para o mundo de regeneração, elas vão ser extirpadas, é a palavra que vem para mim. E ainda vem aquela cena do ceifando, sabe? Ceifando. E a gente tem que se preparar. A gente ainda vai ter desastres naturais, a gente ainda vai ter tragédias coletivas. Lembrando que o olhar espiritual faz parte do planejamento kármico do planeta e das pessoas que estão envolvidas nessas situações. O que a gente pode fazer? Orar. Igual a gente orou na semana passada. Vibramos para que cada pessoa, não sei se vocês lembram, recebesse centelha de luz nas células do seu corpo. E isso vai acendendo. A gente vai ter movimentos. Eu já estava vendo uma cantora ontem, eu estava vendo uma cantora internacional, aí acessei o campo dela e falei assim, essa tá boa, tá pronta para conversão. Nós vamos viver movimentos de artistas se convertendo ao cristianismo. E aí sem religião, tá, gente? Aceitando Jesus, reconhecendo Jesus, falando de Jesus. E aquelas multidões de pessoas que estão em volta desses artistas vão começar também a acender. É a candeia que acende, sabe? Como uma vela mesmo, como uma lanterna que acende. E ninguém vai poder apagar mais, tá? Então, só para finalizar aqui esse tópico, causa das misérias humanas, né? Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Então, ele está falando que a humanidade são todas as almas, todos os princípios inteligentes que existem no universo. Nós somos os terráqueos, né? Os habitantes do planeta Terra. Então ele fala aqui, você não pode julgar toda a humanidade, todo o conjunto da existência de todos os princípios inteligentes que existem com base só nas consciências do planeta Terra. Seria como você julgar uma cidade inteira por um bairro. Imagina você julgar um bairro inteiro por uma casa. Ah, aquela casa ali, ó, só tem gente que faz coisa errada, então esse bairro é uma porcaria. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Então, assim, pois bem, e ele fala assim, ó, num hospital não se vêem senão doentes estropiados, numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Sabe que esse negócio do pálido eu aprendi na medicina tradicional chinesa, né? O sangue é o qi, né? É o fluido vital. Ele não tem a circulação adequada do sangue, por isso que fica pálido. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Ivete, então, qual que é o objetivo aqui? Né? Então, a gente é tudo bandido, isso daí a gente não precisa, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas as fraquezas, as paixões humanas, todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente pode querer se achar a pessoa mais virtuosa, mas tem, porque faz parte da fraqueza da carne. E depois ele fala aqui no Evangelho, qual é o nosso maior crime? Qual é a nossa maior doença? A enfermidade moral. Por isso é tão importante estarmos constantemente revisando, né? Vem muito aqui a questão da inteligência emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional. Então você percebe que a parte da espiritualidade, a parte da mentalidade, elas caminham juntas.
né? E que legal que a gente está fazendo isso. Eu só agradeço ao universo, aos mentores, porque tudo que eu venho fazendo tem sido canalizado. E eles que me orientaram a fazer dessa forma. E cada dia mais faz mais sentido. E cada dia mais eu me fortaleço. E faço isso emanando aí todo o meu carinho para que vocês também se fortaleçam. Para que todos nós nos fortaleçamos. Então, assim, e errar, e ter adversidades faz parte da nossa caminhada, gente. E depois aqui eu vou fazer uma passagem rápida, por conta do nosso horário. Ele fala dos mundos inferiores e mundos superiores. Ele fala que a classificação dos mundos serem superiores e inferiores é relativa ao qual você compara, né? Se eu comparar a Terra com o mundo primitivo, nós somos superiores. Se eu comparar a Terra com o mundo feliz, nós somos inferiores, tá? Então ele fala que nos mundos mais atrasados, os seres que habitam são de alguma sorte rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. Só a força brutal faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição, ou seja, da saciedade das necessidades básicas. E aí a gente vê, lembrar, né? Lembrei também aqui a gente já falou da pirâmide de Maslow, tudo, nas lives de mentalidade. A importância, estudamos o cérebro, de desenvolver os nossos andares da casa mental. O quanto a gente ficar só nos prazeres e só nas necessidades básicas, nós estamos agindo com os seres primitivos. Aí você fala assim, nossa, aquele cara lá parecia um ser primitivo. Parece que você está querendo ofender. Não, parece um ser primitivo, parece um homem das cavernas, né? Fica lá só naquela coisa básica, não consegue entender toda a complexidade intelectual, emocional, consciencial que a gente vive hoje. Então, nos mundos mais primitivos, é assim. E aí ele fala aqui dos mundos que atingiram um grau superior. Os mundos que atingiram o Flávio, amor e fé, constância diariamente, que nem sua meta e disciplina em todos os conceitos de melhor ser e evoluir. Diariamente somos impactados pelas desordens e saber silenciar, observar e amar. Exatamente. Essa última frase você matou o negócio. Diariamente somos impactados pelas desordens e saber silenciar, observar e colocar amor naquilo. Porque às vezes o nosso primeiro impulso é ter raiva. Nosso primeiro impulso é ficar irritado. E você fala, opa, como é que eu posso colocar amor nisso? Comentei com vocês que eu tive uns dias aí, começo de novembro, que parece que uma nuvem negra pairou aqui, assim, né? E eu falei, e aí foi um caos, enfim, e aí de repente eu parei e falei, opa, o que aconteceu que eu deixei isso chegar nesse limite? E agora, a distância, Flávio, a distância é saber que o outro terá o seu dia de se perdoar, é indulgência. E eu acredito também, sabe, Flávio, que às vezes a gente não quer perdoar porque a gente quer que a pessoa seja punida pelo mal que a gente fez, que ela fez pra gente, perdão. Às vezes a gente não quer perdoar que a gente quer que a pessoa seja punida pelo mal que ela fez pra gente. E não tá errado em si, porque a gente quer que a justiça seja feita. Mas quem faz a justiça não é a gente nos nossos pensamentos e sentimentos de raiva, de ódio, de vingança. É Deus. Então, esse movimento de entregar é um movimento de confiar. O entregar não é assim, então agora zerou aqui e eu não vou mais pensar que esse cara fez coisa errada comigo. Porque a gente se sente injustiçado, fala, pô, eu fui injustiçado, agora tem que perdoar. Desculpa falar assim, gente, mas é real isso. Fala, não, o perdoar é você entregar e confiar que a justiça divina vai trazer o que aquela pessoa merece. Né? E aí, dentro do que, olhando com o olhar espírita de múltiplas exigências, múltiplas existências, a gente vê um mundo onde a gente vê políticos, a gente vê seres humanos fazendo maldade, né? Criminosos, enfim. E aí a gente começa a entender o quê? Que a gente tem que ser contra, pelo amor de Deus, porque a gente tem que, né, prezar pela honestidade, pelas normas e regras que regem a vida em sociedade com respeito, respeitando os limites de cada um, tudo que fere o outro, tudo que toma do outro, tudo que pode prejudicar alguém, tipo, vamos liberar roubos em valores baixos. Não, não. Você está roubando alguém, você está tomando alguma coisa de alguém, você está lesando alguém. Se você está lesando alguém, está errado, não pode liberar esse negócio aí. É uma coisa, sem noção.
tá? Tudo isso precisa ser observado, óbvio, mas a gente entender que a gente tem que entregar para Deus e confiar. Por quê? Porque você precisa de espaço dentro de você para construir a sua vida na direção da sua melhor e mais elevada versão. Entendeu? Se você continuar trazendo rancor, continuar trazendo a mágoa, continuar trazendo todas aquelas tristezas, tudo aquela pessoa que em 1900 e bolinha te prejudicou, libera isso, confia, entrega que Deus vai cuidar disso. Por quê? Porque aí você vai pegar a sua mochila e vai tirar tudo isso para colocar o quê? O novo. E é isso que a gente está precisando agora, né? Nesse final de ano, início de ano. O Flávio, sim, entra aí, Ho'oponopono, libertamos, amando e evoluindo. Exatamente, gente. A qualquer momento vocês podem virar para uma pessoa ou situação e falar: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mesmo que pareça ser falso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para quem não sabe a história do Ho'oponopono, rapidamente, eu acho que era um médico havaiano, e ele começou a visitar o hospital psiquiátrico na ala dos doentes que vinham da cadeia. E ele olhava os crimes que aquelas pessoas cometiam e ele começou a fazer o Ho'oponopono. Ele via aquela nossa, que horror, aquela reação do crime que a pessoa cometeu, e ele olhava aquele crime, o nome da fulano de tal, crime e tal. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito. E ele ficava fazendo aquilo até ele sentir que no coração dele aquela raiva, aquele sentimento negativo saiu, purificou. Isso é uma história real, tá? Diz a história que ele começou a fazer isso por todos os presos, ele ia lá fazer por todos os presos, ao ponto que os presos começaram, né? Ou alguns foram desencarnando, ou alguns começaram a se regenerar, começaram a ficar melhor, começaram a curar, a se curar e se regeneraram, conseguiram ser reintegrados à sociedade. O que eu li da última vez, eu vou até procurar mais assim dessa história, é que essa ala nem existe mais, porque não tem mais essa... Enfim, é uma coisa cultural do lugar e tudo, tem uma série de fatores, né? Mas é muito lindo, é uma história muito bacana. Então, eu curo em mim, o princípio é, eu curo em mim o que eu quero que seja curado no mundo, entendeu? Então, esse crime de onda, essa maldade, e esse ódio que me desperta, eu vou curar dentro de mim. Todo esse ódio, sinto muito. Porque a gente acha que ser bom é você ser bobo. Mas quando você se eleva nesse entendimento, nessa consciência, é como se você tivesse um nível acima, na verdade. Então não é que você olha de igual para igual, você fala assim, faz o que você quer, tá na festa do coco. Não. Você olha de cima. Você fala, meu amigo, mas que burrada que você fez. Vamos lá, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí você vai lhe purificando e se elevando. Então, quando você se eleva, e aí é que você constrói a melhor versão. E aí é que você começa. Por quê? Porque você sai daquela frequência da dor. Você fala assim, beleza, me machucou, me feriu, eu vou entregar isso aqui a Deus. E eu vou, o que é que eu tenho que fazer para criar uma vida melhor? E a gente vai ter live agora, sexta-feira, de mentalidade com energização, hein? E eu vou trazer um conteúdo ligado a esse conteúdo de planejamento do nosso ano. Então, é basicamente isso. Para a gente finalizar aqui, então ele fala das diferenças do mundo, só para a gente ver como é que é os mundos superiores, gente. Nos mundos que atingiram grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil, e em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, né? É a volitação que chama isso. Os livros do André Luiz mostram bastante. Fulano volitou. Em lugar de se arrastar, então, eles têm essa volitação, ou plana na outro esforço, se não dá vontade, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana, né?
ou plana na atmosfera sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os reconheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos, né? Que é aqui, ó, é o nimbo ou auréola dos santos, né? Tem tanto, pega tanto daqui de trás como daqui do coronário. Então é isso, essa pureza. O Flávio, realizamos o quântico, sim, podemos mudar o mundo. Exatamente. A gente tem muito mais poder do que a gente imagina. Semana passada, na energização, a gente irradiou uma energia poderosa. Para finalizar aqui, o último pedacinho. Entretanto, então, os mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que os outros. As primeiras oposições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Então é isso. Não tem uma regra é assim, a gente colhe segundo o que a gente planta. A gente evolui segundo o quanto a gente se esforça. E, óbvio, é muito legal, é muito importante a gente ter aqui, por exemplo, a nossa reunião semanal. Eu estava pensando, eu tenho pensado bastante, na verdade, não só esses dias, eu venho pensando, né? Esses 2 encontros que a gente faz são ótimos, porque além da gente trabalhar esses 2 pilares, né? O espiritual e o mental e o emocional, a gente também faz as meditações. Mesmo quando é uma meditação mais simples, é uma meditação. E isso tem uma abordagem terapêutica para a nossa alma. Então é como se a gente fizesse 2 sessões de terapia juntos aqui. Eu tenho certeza absoluta que tem um impacto muito positivo na sua mente e no seu espírito, na nossa mente e no nosso espírito. Mas o que eu quero dizer, fé sem obras é morta. Lembrar que mais importante do que a gente se reunir aqui, tão importante quanto, na verdade, é a gente procurar ir praticando isso no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo ao vivo, vocês são meus amigos, conheço todos, né? De conversa, eu tenho certeza que vocês praticam. Mas isso vale para mim também. Eu também pratico, mas a vida ela vem muito aqui, né? A vida ela vem aquele tsunami em cima da gente. Se a gente não tiver fortalecido cada vez mais, a gente pode fraquejar. Então, se vier o tsunami da vida, que 1000 caiam ao seu lado, outros 1000 à sua esquerda, mas que tu não seja atingido, né? Então é isso que a gente tem que pensar. E continuar praticando. Quanto mais a gente pratica, mais a gente cresce, né? Quanto mais você caminha para o seu futuro praticando, mais você cresce e evolui. Quanto mais você caminha para o seu futuro praticando, mais você cresce e evolui. Então, graças a Deus, que Deus nos ilumine, que ilumine vocês todos. Quem ficou gravado aí, se você sentiu no coração, de fazer grandes mudanças na sua vida, de começar a ter decisões diferentes, a se desfazer de vícios, a sair do mundo das drogas, do crime, ou homens que batem nas suas esposas. Parem com isso. É só parar, tá? É só parar. Por hora, primeiro passo, pare com isso, tá? Deus vai lhe perdoar no momento certo, você vai ter a oportunidade de responder por isso que você fez. Mas pare com isso. Pessoas que têm comportamentos disfuncionais, pessoas que se cortam, que se maltratam. Pare com isso. É só parar. Todas as vezes que você tiver vontade de se render a esse vício, se levanta e vai buscar a luz. Vai abrir um evangelho, compra uma Bíblia, vai abrir a Bíblia, ouvir uma palavra, vai ouvir um louvor, vai colocar um vídeo na internet para assistir, para ouvir, vai passear, dar uma volta, tomar uma água, vai rezar um terço, ou fazer um Pai Nosso, ou se colocar perante Deus.
Seja algo muito grande ou pequeno, faça algo novo, faça algo diferente, que tire você dessa frequência. E aí, eu vou falar, tô falando que tá vindo aqui para mim, tá, gente? Porque vai ficar gravado, a gente não sabe para quem que pode chegar isso aqui. E também lembre-se de cuidar da sua saúde física. Quem puder, tô enrolando, para de enrolar. Vai para academia fazer musculação 3, 4 vezes por semana para saúde. O nosso corpo precisa que a gente faça a manutenção dele. Depois a gente fica velho, começa a ficar fraco. Eu não sabe por quê. Porque não cuidou. Porque não cuidou. Não é amar porque o corpo decai. Decai tanto mais quanto você não cuidar dele, né? Então, se você cuidar, decai menos. Todo mundo pode morrer saudável, gente, e feliz. Fechou os olhos, dormiu, foi para outro plano. Mas a gente não esquece que a nossa vida inteira é um preparo para a nossa evolução. O desencarne ele é só uma passagem. E aí, o que vai determinar como que você vai desencarnar é a maneira como você viveu a vida. Então, pense nisso, né? Quando a gente fala de transição planetária, pense nessa questão do quanto você contribui para a evolução da sua alma, do seu espírito. Olha com carinho para você e vê quais são os sentimentos que está na hora de você desapegar, quais dores estão na hora de você deixar embora, quais mudanças que você precisa promover na sua vida. Quem puder, tiver disponibilidade, eu também vou fazer até isso, ter uns dias de folga, faça aquela arrumação na casa, separa roupas velhas, itens velhos, limpe as coisas, troque roupa de cama, joga algumas coisas velhas fora, compra algumas coisas novas, né, quem puder. Renove a sua vida. Renove a sua vida. Quem tiver coisa furada, coisa quebrada, renove a sua vida. Isso é muito importante. A gente vai começar um novo ciclo, que Deus abençoe e nos ilumine, que o próximo ano seja maravilhoso para todos nós. Semana que vem a gente ainda vai ter, hein? Dia 24 de dezembro, véspera do Natal, nós vamos ter o nosso último Evangelho no Lar do ano e vai ser especial. Vamos fazer Evangelho e energização. Então, vamos finalizando o nosso Evangelho de hoje, fazendo as nossas vibrações, elevando o pensamento. Vamos agora agradecendo por estarmos aqui reunidos, agradecendo aos nossos mentores, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos acolhe, o Mestre Jesus Cristo. Vamos vibrando amorosamente, elevando o pensamento ao alto, aos céus, o céu azul, as estrelas, ao princípio, a causa primária de todas as coisas, a Deus. E vamos agora vibrando amorosamente para o ambiente onde você está, vamos vibrando para o seu bairro, país, vibrando para o planeta Terra, vibrando por toda a humanidade. Pedindo amorosamente, vamos mentalizando seres de luz, equipes de luz atuando em todos os seres humanos do planeta Terra. Os médicos espirituais indo aos hospitais e às casas das pessoas enfermas. Vamos vibrando para que as equipes socorristas possam auxiliar aquelas pessoas que estão mais angustiadas, talvez pensando em tirar a própria vida, pessoas que estão desesperançosas, Senhor. Que seja plantada uma semente de luz no coração dessas pessoas, Senhor. Vamos vibrando pelos nossos líderes políticos e religiosos, que têm tamanha influência para trazer melhorias, melhorar a vida das pessoas, Senhor. Vibrando para que todas aquelas pessoas necessitadas possam ser supridas nas suas necessidades. E todos aqueles que têm tanto, Senhor, possam compartilhar e auxiliar, que as pessoas mais ricas e poderosas do planeta possam vibrar no bem, no amor, na justiça e na caridade, Senhor. Toca no coração de todas essas pessoas, principalmente nos artistas, nas pessoas influentes, para que possam receber o sopro do Espírito Santo no seu coração e na sua mente, e que uma grande transformação, um grande avivamento aconteça no nosso planeta Terra, Senhor. E todos nós possamos aprender a viver fraternalmente, em paz. Graças a Deus. Vamos vibrando, vá vibrando para o seu lar, para as pessoas que você ama. Vamos agora pegando a nossa água. Quem não trouxe água, gente, eu tinha esquecido de falar. Tragam sempre um copo de água. Quem tiver, eu sei que a Mari às vezes está no carro, deixa uma garrafinha de água no carro, Mari, para a gente pedir para fluidificar. Vamos pedir aos mentores que fluidifiquem as nossas águas,
Quem não tiver trazido água, que tenha uma garrafa d'água em casa, que os mentores vão até lá e possam fluidificar essa água, para que a gente possa receber fluidos de renovação, fluidos de cura, de restauração, de regeneração, rejuvenescimento físico, mental, emocional e espiritual. Graças a Deus. Tomando um pouquinho da nossa água. A gente vai encerrar o evangelho, depois eu vou fazer uma meditação, tá, gente? Vamos encerrando com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E não é morrendo fisicamente, pelo amor de Deus, gente. É morrendo pelas paixões, para os vícios, para as dores, para as angústias. Então, olha só, esse nosso trabalho de entregar também é um trabalho que vai liberar, que vai fazer com que aquela parte nossa rancorosa morra, aquela parte nossa vingativa morra, para que a gente possa se abrir mais para a vida eterna. Então vamos agora fechando os olhos para a nossa meditação, respirando fundo. Vamos elevando o pensamento, sentindo a presença amorosa de São Miguel Arcanjo. Vamos todos nos colocando como se nós estivéssemos num círculo de luz. São Miguel Arcanjo, com a sua espada de luz, força e poder, envolva a todos aqui presentes e aqueles que estiverem assistindo essa live gravada, cortando a frente, atrás, direita, esquerda, em cima e embaixo, a toda a volta de cada um de nós. Todo o mal. Respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares. Ele vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo. Todas as células do seu corpo vão se iluminando e todas as energias negativas de magias, feitiços, encantamentos, intrigas, maledicências, oposições, olho gordo, inveja, praga, ciúme, energia negativa de terceiro vão sendo imediatamente canceladas agora. Você vai mentalizando da sola dos seus pés, descendo raízes de luz, que vão até o centro da terra, raízes grossas, e elas vão se iluminando no diamante do centro da terra, que vai subindo. E você vai recebendo essa luz subindo pelo topo da sua cabeça, e você vai sentindo essa luz subindo até o topo da sua cabeça e florescendo como uma linda flor de lótus. Das raízes dos seus pés, você vai sentindo que vai descendo todo o seu cansaço, todo o seu desânimo, toda a sua tristeza, vai sendo imediatamente cancelado agora. Todo o seu cansaço, toda a sua tristeza, todo o seu desânimo vai sendo imediatamente cancelado. Tudo aquilo que está parado na sua garganta, que você não falou, que você não se tornou, que você não se manifestou no mundo, vai sendo imediatamente reprogramado agora, vai sendo dissolvido, cancelado e reprogramado num novo comportamento positivo e possibilitador. Respirando fundo. Você vai crescendo agora 10 vezes mais agora, aquela flor de luz vai te envolvendo, você cresce 10, 20, 50, 100 vezes mais agora. 200 metros, 1000 metros, você vai ficando maior do que o seu bairro, maior do que o planeta, você vai crescendo, como se você estivesse passeando no espaço, entre as estrelas mesmo. Você está passeando, sentindo a temperatura ideal, uma paz gostosa, e você vai subindo até atingir, vai passando por multi-universos, como se você estivesse passando por uma aurora boreal, luzes multicoloridas, vai subindo até atingir lá em cima um portal de luz branca. Vai subindo, esse portal de luz branca vai te atraindo, e você sobe, atravessa esse portal, vai subindo, atravessando esse portal.
Dentro desse portal você vai ver uma escada. É uma escada que vai te levar até Deus, que vai te levar até a sua nova vida, a sua melhor e mais elevada versão da sua vida. Vá observando como é essa escada. Se é uma escada grande, pequena, degraus grandes, pequenos. E você vai subindo essa escada. Você vai subindo essa escada. E quanto mais você sobe essa escada, mais a sua procrastinação, a sua autossabotagem vai sendo imediatamente cancelada agora. Você vai subindo essa escada e a sua procrastinação, a sua autossabotagem vai sendo imediatamente cancelada agora. Você sobe essa escada, a sua procrastinação, a sua autossabotagem vai sendo imediatamente cancelada. Agora você respira fundo. Sobe essa escada e você vai sentindo vigor, felicidade, vida em abundância. E você vai abrindo esse portal, é um portal de luz que vai te levar para uma vida, uma versão futura sua, aonde você vai viver a melhor e mais elevada versão da sua vida, aonde você cumpriu com os seus desenvolvimentos morais, éticos, todo e qualquer desânimo, insatisfação, todo e qualquer peso e carga que você ainda carregue do seu passado, da sua vida, vai sendo imediatamente cancelado agora. Você vai observando à sua frente, o Mestre Jesus se coloca à sua frente agora. E ele fala: chegou a hora de deixar ir o que você ainda está aguardando aí. E você vai entregar para o Mestre Jesus. Entrega para o Mestre Jesus. E ele vai recebendo toda essa dor, todo esse desânimo, tudo que você debocha no seu dia a dia, que você critica, vai sendo imediatamente cancelado agora. E você vai vendo agora a Mãe Maria se caminhando para você e ela vai te entregando um diamante de luz que você vai colocar nos todos os lugares que ficaram vazios com todas as dores que você tirou. Coloca no seu coração. Irradia para todas as células do seu corpo. Todas as toxinas que você tinha liberado, toda a bioquímica e fisiologia do seu corpo que estava programado para o rancor, para a mágoa, para o ressentimento, para a vingança, vai sendo imediatamente cancelada agora e reprogramada para uma bioquímica e uma fisiologia positiva e possibilitadora. Você vai recebendo luzes desse diamante em todas as células do seu corpo, todos o seu sistema neurológico, neural, você vai recebendo seus órgãos, seu esqueleto, vai recebendo, todos eles vão recebendo essa luz. Você respira fundo e vai sentindo todo o seu corpo se fortalecendo. E agora você abre esse portal e você vai caminhando. Vai observando o chão. Como que é um chão? É um chão de terra, um chão de concreto. Observa seus pés. Como que é o sapato que você está? Vai observando sua roupa. Você está de vestido? Quem é mulher? Está de calça? Está de bermuda? Qual é a sua roupa? Vai subindo, vai observando. Olha seu braço, suas mãos. Respira fundo. Sente o seu cheiro. Qual é o seu cheiro? Você está usando algum perfume? Respirando fundo, vai sentindo a temperatura desse ambiente. Você vai caminhando e as luzes vão se desfazendo, imagens vão começar a se formando. Onde é que você está agora? Em um momento de lazer, em um momento de trabalho, respirando fundo e vai observando esse cenário de vida do seu futuro, aonde você vive a melhor e mais elevada versão da sua vida. Uma palavra, um cheiro, um som. E agora você vai vendo um espelho à sua frente. E nesse espelho você vai ver o reflexo, o seu reflexo nesse espelho. Vai observando o seu reflexo nesse espelho. E você vai observando quem é você nesse espelho. Vai olhando seus olhos, sua boca, seu sorriso, sua pele. O seu rosto está pálido ou o seu rosto está enrubescido? Está saudável, está com cor de vida. Os seus olhos, seu cabelo,
sua constituição física, até as suas unhas. Vá observando como é que você está nessa imagem. Quem é você nessa imagem? E o seu eu do futuro, ele fala uma frase para você. Está na hora. Está na hora de você começar a viver a melhor e mais elevada versão da sua vida. Ele olha para você, você sorri. E você vê essa imagem no espelho crescendo. O espelho cresce, esse espelho, se ele estiver pequeno. Deixa ele grande. Isso, bem maior do que você. E a sua imagem grande, feliz, saudável, um corpo mais fortalecido. E agora você sai desse espelho, você se abraça. Deixa o seu do futuro te abraçar. E vai encaixando cabeça com cabeça, ombro com ombro, tronco com tronco. O seu eu do futuro fala alguma coisa no seu ouvido. Qual é a frase? Respira fundo. Qual a frase que o seu eu do futuro fala no seu ouvido? E você respira fundo e vai sentindo todas as células do seu corpo sendo integradas com essa energia de com praticamente uma titã, um titã de tão grande que era. E você vai crescendo, você vai se elevando. E você agora vai se imaginar na sua casa e vai irradiando toda a luz do seu coração para a sua casa. Eu vou falando as cores e os atributos e você vai irradiando para a sua casa. Vai imaginando no seu coração agora uma luz rosa do amor, da felicidade, alegria, beleza, educação, cortesia, diplomacia. A luz rosa do amor você vai irradiando por toda a sua casa. Vá mentalizando a luz saindo do seu coração e indo para o coração das pessoas que você mais ama, as pessoas com quem você convive, indo para o coração e para a mente. Vai imaginando essa luz rosa, envolvendo todos os móveis da sua casa, tetos, paredes. A luz amarela agora irradiando do centro do seu coração e da sua mente. Sabedoria, discernimento, iluminação. Sabedoria, discernimento, iluminação. Sabedoria, discernimento e iluminação. Vai imaginando essa luz amarela e você vai irradiando ela para toda a sua casa. Irradia para as pessoas da sua convivência, para que você e elas tenham mais sabedoria nos momentos de discórdia. E agora você vai imaginar uma luz azul no seu coração. Uma luz de fé, força, coragem, vontade, decisão no divino. Você imagina essa luz no centro da sua cabeça, como se ela estivesse irradiando da sua glândula pineal, todo o seu encéfalo, seu cérebro todo vibrando. E você vibra pura luz agora. Você respira fundo e vai vibrando pela sua casa, pelas pessoas que você ama. A energia do amor divino, divina sabedoria, divino poder é magnificada, intensificada, permeando todas as células, moléculas e elétrons dos corpos de cada um aqui presente, daqueles que estiverem assistindo gravado, até que todo o seu ser seja transformado em pura luz. E você já se reconhece como um ser de luz. Seu coração brilha uma luz branca pura. Sua mente também brilha uma luz branca pura. E você vai recebendo agora as frequências da consciência crística em sua mente e em seu coração. Respirando fundo, vamos crescer bem grande agora, saindo do planeta Terra e vamos vibrando, como se nós estivéssemos fazendo um círculo de luz em volta, um círculo fraternal em volta de todo o planeta Terra. Vamos vibrando por todo o planeta Terra, pela paz mundial, pela paz entre as nações, que os líderes políticos e religiosos possam receber luz. Existem limites para brincar com a raça humana. Existem limites para brincar com o planeta Terra. Que se façam conhecer esses limites por todas essas pessoas que estão em posição de poder, brincando com a humanidade, brincando com o ser humano, brincando com a vida das pessoas, Senhor. Traga a sua força, o seu poder, Senhor. Desça a sua luz sobre todas as almas, Senhor.
aqueles que estão doentes do corpo e do espírito. Cura, Senhor, para que quanto mais, o máximo possível de almas possa ser salvo e possa se beneficiar, se deslumbrar dessa transição planetária. Graças a Deus. Respirando fundo. Eu vou contar até 3, somente no 3 você vai retornando, trazendo muita paz, muita luz, muito amor. 1. Vai respirando fundo e trazendo toda essa luz por todo o seu corpo e além, já faz parte de você, predominante e permanente. E 2. Vai reconhecendo o ambiente à sua volta, trazendo a sua consciência para o momento presente, mexendo pés e mãos, com uma vontade muito grande de promover grandes mudanças positivas e edificantes na sua vida. E 3. Vá abrir os olhos e retornando para viver uma nova vida, feliz, em paz. Abrindo os olhos em 3, em 2, em 1. Amar, estou com a minha garrafinha assim. Enquanto vocês vão retornando, vão me contando como é que vocês estão. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar como for para você e aproveite esse momento de paz. Vou ler um trechinho aqui desse livro Pão Diário do Chico Xavier. Pensamentos, item 15, pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Amara, estou agradecida por esse momento. Gratidão, querida, eu também. Muito, 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 muito. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primeiros intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Olha lá, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Sabe, a renúncia, na verdade, vem muito aqui garimpar. A gente precisa começar a garimpar as nossas prioridades, entendeu? Então, esse final de ano é excelente. Façam exercícios de listinha. O que mais está presente na minha vida, né? O que eu faço? Observe o seu dia a dia. Você acorda, o que é que você faz? Tem uma rotina de manhã. Aí tem o dia a dia. E os dias passam tão rápido, né, gente? Eu acredito que para vocês também está passando. O que você faz? O que você prioriza? Eu mesma sou uma pessoa que eu falo, é porque eu não postei, porque eu não falei, porque eu não mandei. Mas por quê? Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho, tá? Esse foi o ano mais sobrecarregado de toda a minha vida, só para vocês terem uma ideia. Mas o quanto que eu poderia, às vezes, ter parado e falar assim, não, eu vou fazer isso. Porque nunca eu outro. Porque quando a gente tem uma postura de fazer muito pelos outros, ou os excessos, muito ou pouco, é um padrão de comportamento. Hoje eu posso falar culpar tal coisa, tal pessoa, tal situação. Mas se você tira, eu fico pensando, se eu tirasse essas pessoas dessas situações que são os culpados, de eu não fazer o que eu quero, ou de eu não ser o que eu quero, eu ia simplesmente viver, né, na rotina e na forma que eu quero e fazer tudo que eu quero, ou eu ia acabar enfiando alguma outra coisa, alguma outra pessoa, alguma outra situação para saciar essa vontade de se colocar em segundo plano.
Porque aí a gente foge de viver a melhor e mais elevada versão da vida. Não importa o motivo. Se é porque a pessoa tem uma mentalidade miserável, se é porque a pessoa não tem autoestima, ou se é porque a pessoa acha que tem que cuidar de todo mundo antes de si. Não importa o motivo. A gente sempre tem condições de arrumar um tempinho a mais. É difícil, é desafiador, mas é a questão da prioridade, tá? Então, tem que fazer essa reflexão para entender o que é importante para mim, o que é prioridade para mim. Já contei a história da moça. A moça falou que Deus era o valor mais importante. Então eu falei, você vai na igreja, porque a igreja é um ponto de força, gente. Não tem jeito. Se você for lá, só ficar sentado lá, não fizer nada, não compartilhar, não interagir, você já está recebendo energia positiva. Tem seres de luz lá fazendo um tratamento em você. Então vai na igreja toda semana, esse mês. Eu acho que nem foi toda semana, foi essa semana você vai na igreja. Não foi na igreja, porque ficou esperando para receber um convite para sair. Não saiu, não foi na igreja, não fez nada. Então, tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz no dia a dia. É difícil, gente. É difícil, tá? Vamos lá. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente. Quais fantasmas ocultos? É o que eu falei para vocês. Ah, porque a culpa é do outro, a culpa é da circunstância, tá? E se eu tirar o outro da circunstância? Você vai ter um mês de férias, só que depois, minha amiga, eu vou te contar o que vai acontecer. Você vai dar um jeito de criar uma dinâmica similar à que você vive hoje que te incomoda. Então a gente tem que começar a mudança por aqui. Às vezes a gente acha que tem que mudar o ambiente, tem que mudar o outro. Tem que mudar o ambiente, ajuda bastante. Que tem que mudar o outro, que não sei o quê. Mas quem tem que mudar é você. Parar de aceitar certas coisas que vem aceitando. Parar de fugir de executar certas ações que não vem executando, tá? E eu falo isso para mim também, tá, gente? Eu abro as minhas coisas particulares para vocês verem que eu também estamos juntos, né? Não é, somos nós todos juntos e que eu também passo por esses desafios, tá? Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ou seja, está lá dentro de você a história do lobo mau e do lobo bom. Se você ficar alimentando o lobo mau com sabotagem, com vitimismo, com autodepreciação, com dúvidas, medos, inseguranças, o bicho vai ficar o quê? Agora você fala, sai fora pensamento. Sabe que às vezes, eu vou compartilhar com você, às vezes eu estou fazendo terapia multidimensional para mim, e aí quando eu vejo a minha alma, é bem desafiador fazer para mim mesma, né? A terapia multidimensional, a gente se coloca num lugar onde a gente está como observador e os mentores estão olhando, estão atuando, né? Então eu tenho que fazer uma dissociação para poder fazer em mim mesma. Mas é muito interessante, porque às vezes eu venho pro meu coração e eu começo a sentir uma angústia, uma revolta, uma raiva. Quem nunca sentiu isso, olha, tá de parabéns, porque eu já senti isso muitas vezes na minha vida, né? Uma angústia, uma raiva, aí eu paro, porque você tá num outro nível de consciência, né? Eu paro assim, mas peraí, eu sou assim? A minha essência é assim? Eu falo assim, eu não sou isso. Eu não sou essa raiva, eu não sou, né? Quando eu estou em paz, quando eu estou num momento que o meu emocional está equilibrado, quem sou eu? Essa é a sua melhor versão. E é essa que você tem que ter como linha guia, entendeu? E aí é muito interessante, que aí eu vejo que não sou eu, é como se fosse, enfim, aí você pode entrar, pensar que é obsessor, ou outras facetas suas, mas é impressionante. A hora que eu faço esse questionamento, eu falo assim, mas peraí. E eu faço muito isso quando eu faço atendimento das pessoas. Porque ela fala assim, não, mas peraí, você é assim? Não é. E aí a gente vai limpando e vai tirando, vai limpando e vai tirando. E sai. A melhor, é igual as meditações que a gente faz. A melhor coisa é isso, que sai. Então, pensa nisso. Quem é que eu tô, quem é que tá regendo essa minha decisão? É o lobo bom ou o lobo mau? E faz essa dinâmica. A gente pensa que não, gente, mas isso daí é uma auto-hipnose. É um exercício de reprogramação mental. Use e abuse dessa ilustração, tá? Dos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos dentro de você.
Mentaliza, pode mentalizar dois lobos, o lobo mau lá, e o pequenininho lá, coitadinho, lobo bom. Desculpa, parece brincadeira, mas vai ilustrar mesmo. Aí você vai lá dar comidinha para esse lobo bom. Lá, olha esse lobo bom, faz carinho, dá amor. Respira fundo, traz luz, traz luz. Ele vai crescendo, crescendo. Aí ele fica maiorzão do que o lobo mau. Faz esse exercício, tá? O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, graças a Deus. Então, para a gente resumir, o que eu quero deixar de mensagem aqui é o seguinte: tenha em mente quem você quer ser. Eu, no meu processo de desenvolvimento pessoal, começou em 2009. Mais ou menos 2009. A gente está falando aí 2024, 15 anos. Né? Que eu comecei ativamente mesmo. E eu lembro que eu tinha dois modelos de pessoas que eu queria me tornar. O sábio, aquela pessoa madura que consegue lidar com clareza, com leveza, com as situações, com equilíbrio. E uma pessoa jovem, desenvolta, que tem que é articulada para lidar com as coisas, que é uma pessoa que tem traquejo, que leva as coisas no bom humor, que tem espirituoso, uma pessoa espirituosa. Então, sempre que eu queria entender quem eu queria ser, eu olhava para esses dois arquétipos. E eu falava assim: eu preciso ir aprendendo e desenvolvendo até eu começar a desenvolver aqui essas qualidades e essas habilidades. Não tem uma fórmula secreta. Eu diria que até hoje eu estou desenvolvendo isso, né? E sem modéstia, eu diria que já trouxe alguns elementos desses arquétipos, eles já se fixaram em mim. Mas é a prática. Então, quando você tiver um desafio, você pode pedir para esses arquétipos te ajudarem. Você pode falar assim: como que o sábio lidaria com isso? Como que aquela pessoa espirituosa, desenvolta, lidaria com isso? É claro, gente, que às vezes a gente está no calor do momento lá, já não vou parar de pensar, né? Tô lá quase de repente, pum, quando eu vou ver, já abri a boca, falei um monte de besteira e me exaltei, e, enfim, tá feito o problema. Mas você vai praticando nos pequenos momentos do seu dia a dia. Pratique quando você está em estado de paz, tá? Pratique no dia a dia coisas bobas, sabe? Quando você está nas suas atividades diárias, escrevendo, trabalhando, comendo, fazendo uma refeição, organizando alguma coisa na sua casa. Pratica e depois vocês voltam para me contar daqui a uns meses. Vocês vão ver a diferença que isso faz. Usem esses arquétipos e aí vocês vão interiorizando esses comportamentos. A gente só muda mudando. Estamos todos juntos, tá? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui mais um dia reunidos. Semana que vem teremos o nosso evangelho de Natal. E sexta-feira agora tem live, tá? Eu confirmo com vocês na quinta, mas sexta-feira tem live. Amo vocês, muito grata. Desculpem aí o sumiço. Eu preciso trabalhar nisso, gente, porque para mim é muito mais fácil me enfiar na minha concha do que, apesar de ser tão comunicativa, sabe? Do que falar e tal. Então, a gente vai em frente. Vamos juntos vencer isso. Amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Até sexta e até semana que vem.